O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que a previsão do orçamento de 2022 possui recursos para elevar o programa Bolsa Família para até R$ 300, hein? Atualmente, o benefício tem parcelas mensais de aproximadamente R$ 190. Segundo o chefe da equipe econômica, o aumento não apresenta o risco de rompimento do teto de gastos, que é uma preocupação do ministro Paulo Guedes. Em entrevista na manhã de hoje, à Rádio 89 FM de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o aumento do Bolsa Família e explicou sobre a possibilidade de extensão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial visou, o ano passado, atender aquelas pessoas que são conhecidas como informais. Muitas delas trabalham de manhã para comer de noite. Com a política do fica em casa, com lockdowns, medidas de confinamento, de isolamento, essas pessoas perderam praticamente toda a renda. E nós, então, criamos o auxílio emergencial no passado para atender essas pessoas e para evitar que problemas graves pudéssemos ter no Brasil por uma massa muito grande de pessoas que não tinha como sobreviver. Somente o ano passado, nós gastamos em torno de 300 bilhões de reais com auxílio emergencial. Isso equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Nesse ano, demos por mais 4 meses o auxílio emergencial. A gente espera que, com o término da vacina, com a questão da pandemia sendo dissipada, não seja mais preciso isso. Mas, se porventura continuar, nós aí manteremos aí o auxílio emergencial. Agora, que nós trabalhamos, sim, hoje tem mais uma reunião com a economia, espero que seja acertado, é o novo valor do Bolsa Família, que em média está R$ 192, um valor baixo. É no mínimo aumentar em 50% esse valor. Muito bem, tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero conversar com a nossa professora Bruna Torlai sobre essa questão do Bolsa Família e tentar dar uma ótica diferente. Bruna, o Bolsa Família é um programa liberal na sua raiz, né? Porque a transferência de renda direto do governo para o cidadão é a essência mesmo de um projeto que seja liberal. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: os governos que passaram no Brasil usaram dessa maneira esse programa e como é que você vê esse aumento no governo Bolsonaro? Nossa, excelente pergunta, Paulo. Se a gente for ver lá atrás, o idealizador do Bolsa Família foi justamente alguém que até a revista Piauí fez um perfil dele, uma matéria muito boa, né? O Paes Barros, que é economista matemático, e justamente ele fez esse programa e ele foi afastado do governo Lula a partir do momento que o Lula acaba destruindo a essência do programa para usar com objetivos eleitoreiros. E aí o Paes Barros fica muito chateado, né? Ele é jogado ali no IPEA para ficar quietinho, né? Que é assim, em política é assim, a pessoa é usada, quando ela não serve mais, ela é jogada num canto para que nem a recorde, para ninguém a lembre dela. Mas eu lembro que a revista Piauí foi lá, entrevistou o cara e ele mostrou qual que é o grande barato desse tipo de programa. O gasto é muito pequeno e o impacto é muito grande. Então, faz todo sentido que um programa como esse tenha sido mantido no governo Bolsonaro. Agora, que se trate aí de um aumento com objetivos eleitoreiros é algo que merece cuidado. Eu acho que quem tem que dizer o quanto que dá para aumentar, evidentemente, é aquele que cuida da economia. Na live de ontem, o Bolsonaro fez questão, na primeira parte da live, de dizer quais foram todas as economias que o governo, pelo controle da corrupção, conseguiu fazer. E ele deu aí números muito bons, mas ainda assim, se a gente contabilizar todos os gastos que tiveram na pandemia, pelo amor de Deus, né? Dobrar o Bolsa Família e continuar com o auxílio emergencial, acho que o Paulo Guedes vai ficar de cabelo em pé. Serrão, como é que você vê essa ampliação do Bolsa Família crucial para o Bolsonaro para o ano que vem? É crucial. O Bolsa Família é uma arma eleitoral muito poderosa, tanto que a esquerda sempre usou isso. Pegou um programa liberal e fez dele um uso libertino, na base da politicagem, para conquistar voto. Então, tirar o Bolsa Família é quase que um suicídio político. Bolsonaro vai ampliar esse Bolsa Família, isso será uma arma eleitoral poderosa. Há dinheiro no orçamento, o Brasil é um país diferente. Em plena crise do Covidão, a gente conseguiu aumentar a arrecadação. A nossa sanha estatal é tão grande que ela pega cada vez mais dinheiro, né? E o detalhe que é
curioso e importante que a gente sempre tem que lembrar. O brasileiro é um povo, lamentavelmente, Estado dependente. Então, quando você tem um governo dando um dinheirinho, dando uma facilidade, sem cobrar da população uma contrapartida produtiva, ou educacional, ou cultural, que é o que deveria ser o certo, era a proposta inicial do programa, as pessoas preferem ganhar o dinheirinho não fazendo nada. Então, isso acaba sendo, assim, uma arma fundamental para a eleição. A esquerda vai chorar, porque ela perdeu essa arma, fica sem ela, vai ter que contar a historinha. Ah, fomos nós que inventamos isso, tá? Mas quem está dando é o cara que está na situação. E a tendência é que o voto vá para ele. Constantino, você vê com bons olhos essa ampliação do Bolsa Família? Paulo, de forma muito direta, não. Mas eu acho que a gente tem que desmembrar a análise entre conjuntural e estrutural, né? Curto e longo prazo. Em primeiro lugar, você está certo, né? O programa da renda mínima, ele é uma ideia de um liberal conhecido, Milton Friedman, né, da Universidade de Chicago, onde, inclusive, o Paulo Guedes fez o doutorado dele. E a grande ideia é você dar justamente o recurso direto na mão do indivíduo, né, em vez de criar o Estado produtor. Né? O Lula, no início, o PT, criou o programa Fome Zero. As pessoas esquecem porque foi um fracasso. Ali era o Estado tentando suprir necessidades e carências. Não deu certo. Agora, pegar o recurso e dar na mão do indivíduo, isso tem um uso muito melhor, além de ser mais livre, mais liberal, né? O risco é virar um voto de cabresto, né? O risco é você adotar como política de governo em vez de política de Estado e ainda fazer terrorismo eleitoral, que foi o que o PT fez, todo mundo lembra, né? Se nós perdermos, isso vai acabar, a boquinha vai acabar, né? Então, é uma estratégia boa do Bolsonaro, não só não acabar, como aumentar e usar isso para bloquear muito dos votos populistas, demagógicos, no Nordeste, acima de tudo, que vão tradicionalmente para o PT por explorar essa miséria, né? E sempre sem uma estratégia de saída, que é outra coisa importante. Eu quero lembrar aqui que a Dilma celebrava aumento de dependentes do programa. Isso não está certo. O ideal é cada vez menos gente precisar disso. Agora, a questão conjuntural o presidente traz aí, e não é mentira. Descobriram, no levantamento que fizeram por conta da pandemia, milhões e milhões de invisíveis. E com os lockdowns e as medidas restritivas de governadores e prefeitos, não teve muita alternativa. O governo federal teve que entrar pesado com esses auxílios, senão a gente tinha um risco de convulsão social, sim. As pessoas, os jornalistas ficavam fazendo quarentena gourmet e tudo, hashtag fica em casa, sem entender a realidade do povo. E o povo precisava trabalhar para ter o que comer. Então, isso foi importante, né? O melhor programa social ainda é trabalho, e o governo está gerando, né? Gerou mais de 300 mil vagas, né? No último dado veio bem acima da expectativa, então está fazendo esse dever de casa, com reformas e tudo mais. A recuperação está se dando em V, como prometera o próprio Paulo Guedes, mas do outro lado vem esse auxílio ainda por uma necessidade, até porque governadores gostaram da história de restrições e lockdown, né? E a pandemia não acabou. Então, é preciso do ponto de vista conjuntural, mas claro que tem um fator eleitoral. Agora, é curioso que quem denuncia o lado eleitoreiro, né, nunca fala dos governadores e dos adversários. O governador João Agripino Dória tem programas assistenciais também, emergenciais e tudo. Por que isso não é chamado de eleitoreiro? Então, esse duplo padrão salta aos olhos. Agora, dito tudo isso, o cobertor é curto, o governo tem capacidade de dar isso, mas o ideal seria tirar de outros lugares. Manter sempre o teto de gastos, isso está sendo preservado ainda, a justiça seja feita.